Oi gente, eu sou o Daniel Diógenes, diretor técnico da Clínica First Baby Ceará, e hoje nós vamos abordar o uso de determinadas medicações como o intralípide e outras estratégias para os casos de falha de repetição em tratamentos de medicina reprodutiva em fertilização in vitro. Quando a gente tem falha de implantação, quando a gente tem uma transferência embrionária e não temos resultado, isso causa um grande estresse, tanto para o casal quanto para a equipe médica. Por que um bom embrião não implantou? Porque nós tínhamos ali uma taxa boa, um bom blastocisto, um endométrio em padrão adequado, todo um trabalho feito para aquela programação de transferência embrionária e a paciente não engravida. Muitas vezes nós não temos resposta. Aliás, nós temos um gap ali de 40%, 45% dos casos em que o resultado negativo vem e a gente não consegue entender o porquê. E aí surgem medicações, estratégias, exames que podem ajudar ou atrapalhar. Então tem muita coisa que surge sem evidência científica, que começa a ser utilizada e que não agrega resultado à paciente, mas sim até pode prejudicar o resultado e aumenta muito o custo. E são medicações e técnicas que nós vamos discutir um pouquinho agora. Em primeiro lugar, a gente vai abordar o intralípide. O intralípide é uma substância que tem sido ali estudada, faltam muitos dados ainda científicos coerentes, mas que vem sendo utilizada em situações em que se suspeita de um aumento das células natural killer a nível de endométrio. Ou seja, a hipótese é que você tendo um nível maior de células natural killer, que são células de defesa, são leucócitos, são células que poderiam atacar o embrião, um sistema imunológico mais reativo da mulher contra esse embrião, o uso de determinadas substâncias como o intralípide seria benéfico para que esse embrião não fosse atacado e que não impedisse a implantação desse embrião. Então você pesquisa a presença de natural killer por meio de uma esteroscopia, dosa-se essa natural killer a nível de endométrio, a nível de sangue não tem sentido nenhum porque são natural killers diferentes, são células diferentes de diferentes locais e em determinados parâmetros você entra com o intralípide, com essa substância ali no momento da transferência embrionária. Existem diversos esquemas, diversas doses e é bem confuso. Os estudos científicos são muito fracos, não são fortes, não são robustos e nós não devemos utilizar isso de uma maneira generalizada. Mesmo a pesquisa da NK a nível de endométrio é confuso. Os parâmetros de dizer se essa NK está acima ou normal ou abaixo de um nível é confuso. Então, há que se conversar muito, discutir com o casal e pesar custo-benefício, risco-benefício de utilizar esse tipo de substância. Reitero que não existe evidência científica nenhuma, mesmo em casos em que se acha que existe um excesso de natural killer a nível de endométrio, para se utilizar esse tipo de substância em pacientes que tiveram falhas anteriores ou que não tiveram falhas. Acho que tem que ser pesado com o casal, depois de 2, 3 tentativas sem resultado e um exame alterado, o benefício de utilizar ou não. Lembrando que quando a gente fala em falha de implantação embrionária, falha de implantação endometrial, nós estamos falando em pelo menos 3 tentativas de transferência endometrial, transferência embrionária, com bons embriões. Não adianta a gente ter só uma, ou ter só 2, ou ter feito transferências com embriões que não eram tão bons, que isso não caracterizaria esse tipo de falha, esse diagnóstico. Outras opções são dadas para avaliar melhor esse endométrio e entender essas falhas de implantação. Existe hoje aí 3 ou 4 tipos de testes que são utilizados para avaliar a receptividade endometrial. ERA, ALICE, outros testes. Testes que vão avaliar o padrão gênico desse endométrio, vão avaliar a presença da flora bacteriana desse endométrio e tentar desvendar os mistérios do endométrio. Nenhum desses testes tem comprovação científica para que se use em larga escala. Ou seja, são testes que já têm algum tempo de mercado, são testes caros e são testes que não têm validação científica para uso. Pode-se utilizar? Pode-se utilizar, mas isso não significa que isso aumenta a taxa de gravidez. E são testes que oneram o paciente porque não tem ali um custo barato. Então, tudo isso tem que ser pesado. Entra nesse mesmo caminho o uso em transferências de embrião de AS e heparina, por exemplo, sem um diagnóstico. Se eu não tenho uma trombofilia que me levou a ter perdas gestacionais ou a falhas nos tratamentos de fertilização in vitro, não há sentido nenhum em usar AS e heparina.
com o intuito de aumentar a taxa de gravidez, porque as evidências mostram que não há um aumento da taxa de gravidez. E mais ainda, em casos de uma trombofilia ou uma mutação gênica que não configura uma trombofilia, também não se há benefício. Hoje, aparentemente, pelos dados científicos, nós temos ali uma melhora dos resultados com o uso de AS heparina quando nós temos a chamada síndrome de anticorpo antifosfolípide. Além disso, já se utilizou muito e se utiliza ainda a injúria endometrial, que é fazer um machucado no endométrio no ciclo anterior à transferência embrionária, tentando aumentar a receptividade desse endométrio e tentando aumentar o risco, diminuir o risco de um resultado ruim. Também não há validação científica recente que nos diga que nós temos que fazer isso. Então, todas essas tentativas, todas essas abordagens podem ser mais prejudiciais do que benéficas. E outras substâncias ali, junto com o intralípide, a heparina, como a tosiban, outras, jogar dentro do endométrio um pouco antes da transferência, fator de crescimento, uso do HCG a nível endometrial, nada disso tem validação científica. A gente tem que entender que existe uma limitação da técnica, que existe uma limitação da fertilidade humana e que para um grupo de casais serão necessárias mais do que uma transferência embrionária. E isso faz parte da natureza do ser humano. Muitas vezes nós demoramos 2, 3, 4 tentativas para engravidar. Vale lembrar que do ponto de vista natural, um casal jovem que não tem problema nenhum, teria até que ter 12 tentativas, 1 ano tentando para ser considerado um casal infértil ou com problema. Ou seja, a nossa natureza fértil, ela precisa de tempo para funcionar. Se eu considero que naturalmente em casa nós demoramos 12 tentativas para acertar uma, significa que eu posso falhar 11 vezes em casa e uma dando certo, eu não sou considerado um casal com problema. Na fertilização in vitro, a gente quer engravidar logo, então a ansiedade faz com que a gente comece a buscar saídas que muitas vezes não são as melhores e que podem prejudicar, inclusive, o tratamento. Eu diria que nesses casos mais difíceis, com uma boa investigação, uma boa conversa com o casal, mostrando os dados científicos, a gente vai tomar as decisões corretas. E é muito mais importante continuar tentando engravidar, transferindo, não desistir, manter a mente boa, manter o corpo bem, fisicamente falando, evitar o estresse, evitar a carga psicológica, do que a gente tentar medicações e terapêuticas que não vão levar a lugar nenhum. Temos que ter calma e o grande segredo é ter a persistência, não usar medicações e terapêuticas que não têm evidência científica. Cuidado, porque os excessos, muitas vezes, além de caros, onerosos, eles trazem prejuízo ao tratamento e não benefício.